Sabemos que a música é a primeira de muitas artes e, como tal, tem a responsabilidade e carrega a possibilidade de engrandecer uma cena, transformar sentimentos e conduzir todos os fatos que estão acontecendo diante de nossos olhos. Então, para que você possa entender melhor o que aconteceu com as músicas desse quarto episódio da segunda temporada de Fallout, eu sou Fernando Costa, você está no Ramo Nerd e, sem mais delongas, bora pro vídeo. É uma pena que nós não podemos colocar mais do que 5 segundos de música aqui no YouTube, senão dá direitos autorais. Mas bom, vamos lá. Essa música que aparece aí na cena em que Lucy está matando os necróticos e está sob o efeito, né, de entorpecentes, sobre efeito do Anabol. Essa música que toca é do Roy Rogstad, ela chama Cocaine Blues. E para que possamos entender qual é a conexão que existe entre essa música e o que está acontecendo nessa cena, precisamos falar um pouco sobre a tradução e o contexto dessa música. Bom, Roy Rogstad, ele conta a história cujo protagonista é o Willie Lee. Ele, em um surto e um acesso de violência sobre o efeito de uísque e cocaína, ele acaba matando a sua esposa, foge para o México, pega 99 anos de prisão e em um dos trechos dessa música, Roy Rogstad, ele acaba falando que é pra gente se afastar do uísque e deixar a cocaína de lado. Se vocês pegarem toda a tradução da música, vocês vão ver que ele conta toda uma história, toda a trajetória e que, na síntese, em resumo, ele traz uma mensagem, né? Faz uma contextualização com a vida real. A música traz esse aviso moral para que não possamos cair na mesma cilada que o Willie Lee caiu. Enfim, essa música tem tudo a ver com a cena porque nós sabemos que a Lucy está sob o efeito de drogas. Quais desta? O Anabol, que na série é chamada de Bufalt, que tem o poder, vamos dizer assim, de aumentar os reflexos temporariamente. E sob o efeito de qualquer entorpecente, seja ele uma droga lícita ou não, nós sabemos que isso acaba mexendo com os nossos sentidos, acaba mexendo com o nosso córtex cerebrais e fazendo com que nós momentaneamente possamos passar por esses acessos de raiva, assim como o Willie Lee passou. E também acontece que nós temos aí por vezes reflexos meio que amplificados. Não é à toa que nós vemos tantos acidentes de trânsito com tantas pessoas achando que são o Batman dirigindo os carros. Bom, e em mais um dos trechos dessa música, nós temos a seguinte frase que ele conta na música: cedo numa manhã, enquanto eu fazia as minhas rondas, tomei uma dose de cocaína e atirei na minha mulher. Bom, e ou não é exatamente o que acontece com a Lucy? Porque enquanto eles estão viajando, podemos, né, comparar com essa ronda, ela acaba tomando um gole de coragem, né? Esse gole de coragem seria aí o Bufalt, o Anabol, e acaba matando aí essas pessoas, esses necróticos, né? Que não deixam de ser seres vivos, irracionais, mas são seres vivos. E com isso a Lucy acaba perdendo, né? Quebrando a sua própria regra de ouro. Para vocês verem o que acontece quando você toma, né? Quando você toma algo que é ilícito e mexe com o seu cérebro. Bom, e eu achei muito hilário essa parte. Sou boa de cabeça. Vocês são necróticos, né? Não é que ela é boa de cabeça, né? É que o Bufalt, ele acaba dando literalmente um buff para quem o usa no jogo, acaba dando um overpower para o player, né? E no caso aqui na série, acaba fazendo os reflexos da Lucy ficarem muito mais bem aprimorados. Mas o segredo é esse. Eu trouxe mais esse pedacinho porque no fundo tem o background da música e contrasta exatamente com o que nós acabamos de falar e com o que aconteceu na vida de Willie Lee aí e que o Roy Rogstad acaba colocando nessa música do Cocaine Blues. Bom, pessoal, esse é aquele momento que você já sabe para quem segue aqui o canal. Deixar aquele like, aquele comentário. Aliás, foi por conta dos comentários de vocês que eu resolvi continuar e dar sequência nesse quadro. Por mais que não tenha engajamento, houve comentários e o seu comentário é a gasolina que aquece esse canal. É o que nos faz continuar nessas análises e trazer aqui, ó,
Eu tô fazendo esse vídeo, são 10 horas da noite de um sábado, mas bora lá. Então deixa aquele like, comenta aqui, comenta se você está gostando e o que a gente pode fazer para dar uma engajada melhor e dar uma apimentada nesses nossos quadros e nessas nossas análises, né? Vamos na sequência no vídeo. Pessoal, e mais uma observação aqui. Acontece que o Willie Lee, ele pegou a sua esposa, o traindo com 5 pessoas, segundo todas as fontes e toda a pesquisa que eu realizei. E o que acontece? Por um vislumbre, voltei para assistir a série novamente e achei que eram 5 necróticos, né, desse grupo dos Kings, que a Lucy havia matado. Rapaz, senhoras e senhores, seria muito bom se isso tivesse acontecido. Se o diretor tivesse conversado com o pessoal do audiovisual e tivesse feito essa conta, né? Teria enriquecido, né? A música teria muito mais sentido, mas infelizmente não. Apesar de Willie Lee ter sido traído pela sua esposa com 5 caras, não tivemos a morte de 5 necróticos. Ai, muito hilário, foi muito, muito bom. Bom, mas vamos na sequência. A próxima música é Rum e Coca-Cola, de The Andrews Sisters. Escutem. Tudo bem? Como eu acabei de falar pra vocês, essa música é das Andrews Sisters. Vale lembrar aqui, pessoal, que essa música aí, ela tem uma crítica social direta ao capitalismo e ao consumismo. E por que ela vai se encaixar aqui com a cena do reggae e de todo o seu clube social aqui, meus queridos e minhas queridas? Acontece que Coca-Cola, nós sabemos que é o símbolo americano, né? Associamos o capitalismo e o consumismo, certo? E nessa música, em um dos trechos, nós podemos ouvir que, bebendo rum em Coca-Cola, vá até o point de Comaná, tanto a mãe quanto a sua filha, trabalhando pelo dólar americano. Bom, o uso dessa música, ela acaba servindo para destacar a superficialidade e o isolamento dos moradores do refúgio. Enquanto o mundo exterior é um deserto brutal, eles tentam manter a sua estrutura social civilizada e consumista, né, baseada em ideais pré-guerra. Essa música, por criticar o consumismo e o capitalismo, cai como uma luva aqui nessa cena, porque nós podemos ver que o reggae acaba se opondo à Beth. Enquanto todo mundo está tendo que racionar água, ele não tá nem aí. Na verdade, a Beth acaba sendo política, pensando no refúgio como um todo, mas o reggae acaba agindo como um idiota, né? De interior, pensando só nele e no clubinho dele. A verdade é uma só. Nosso orçamento pro lanche foi incluído no estatuto. O fato de o orçamento ter sido inserido aí no estatuto é uma alusão que nós temos aí na política, né? Eu acabei de falar com vocês sobre democratas e republicanos, esquerda ou direita, e ou não é o que acontece dentro da política. Nós podemos ver que o nosso ministério, o nosso governo acaba impondo sistemas de racionamento, impondo bandeiras amarelas na energia, vermelhas, para que a gente possa economizar, cortam despesas, aumentam impostos. Em contrapartida, eles estão esbanjando, já que o orçamento deles foram incluídos. Nós precisamos economizar, nós temos que racionar, enquanto o outro lado da máquina, o outro lado da engrenagem, são reggae multiplicados, um monte de reggaes por aí espalhados. É por isso que essa música, né, da Andrews Sisters, Rum e Coca-Cola, acaba enaltecendo tudo que aconteceu dentro deste episódio. Mais uma imagem aí que mostra, né, que acaba fortificando tudo isso que nós acabamos de ver e tudo isso que vocês acabaram de ouvir, é essa imagem aí do governo, né, como se fosse o governo controlando cada gota para poder, assim, nós vamos dar o mínimo para que você possa sobreviver, enquanto o restante do pessoal está luxando, enquanto quem dá as ordens, né, ou quem está ali recebendo verba, não tá nem aí para nada. E nós
estamos sofrendo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu sei que não tem muito engajamento, porém, continuarei aqui com as análises, continuarei aprimorando cada vez o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, aquele comentário. Obrigado aos inscritos, obrigado a você que comenta e que continua me incentivando a trazer conteúdo aqui para o canal. Este foi o vídeo de hoje. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo.